Boa noite a todos, que Deus possa abençoar você, sua casa, sua família, que Deus possa abençoar o Márcio Melo e toda a sua equipe de fé e você que acompanha essa programação. Eu quero já iniciar essa programação colocando o nosso WhatsApp, o novo WhatsApp que nós vamos usar a partir de hoje, que é esse que aparece aí na sua tela. Coloca a produção, por gentileza, é o 42 9951 0250. Você pode estar aí enviando agora o seu pedido de socorro, seu pedido de oração, e nós vamos colocar no óleo santo, que a produção vai colocar aí também. Nesse óleo aí, ó, que aparece para você, nós vamos colocar o seu pedido e eu tenho certeza que Deus irá se manifestar, tá certo? Eu quero também iniciar essa programação mostrando um testemunho muito forte de pessoas que receberam o Espírito Santo. Inclusive, nessa quarta-feira, nós iremos falar e colocar mais um vídeo sobre o alerta da salvação. Você tem percebido como há tantos sinais acontecendo no mundo todo, sinais da volta do Senhor Jesus. E nós vamos falar nessa quarta-feira a respeito mais sobre esses eventos que têm acontecido. E eu quero chamar você, sua família, para estar conosco na noite da salvação ou a noite do alerta da salvação, tá bom? Mas antes eu quero mostrar esse testemunho de uma pessoa que chegou na Universal, na nossa igreja, triste, angustiada, deprimida, e hoje ela recebeu o Espírito Santo. E hoje é uma pessoa feliz, hoje é uma pessoa que não carrega mais traumas nem complexos, pessoas que venceram espiritualmente e estão vencendo em todas as áreas. Acompanhe, por favor. Eu enfrentei muitos problemas do lado de fora, mas o maior deles estava dentro de mim. Aos 16 anos, né, eu conheci meu esposo. E eu sempre falei para ele que eu tinha um sonho de casar, construir minha família. E assim, no passar do tempo, a gente acabou realmente ficando juntos. E aí onde veio os problemas, né? Porque até então, no início, era tudo flores. A gente brigava muito, né? Ele saía, esquecia de voltar para casa. Muitas vezes ele me traiu, chegou a me trair, né? Passou-se um tempo, a gente já estava mais ou menos uns 6 anos juntos. E eu lembro que uma das brigas que eu fui para cima dele, eu falei, olha, tá tudo acabado, a gente vai terminar o nosso relacionamento, né? E não vai dar mais. Não quero mais ficar com você. Só que aí eu descobri que eu estava grávida. E aí a gente acabou voltando. Devido a uma conversa, as pessoas conversando com ele, vamos voltar então. E voltamos. Aí tive minha filha, só que ele não parava de sair. Até eu descobri outras traições dele também. E aí chegou ao ponto de realmente eu pegar uma faca e querer tirar a própria vida dele e a minha também. Eu via que eu era viúva de marido vivo, embora sendo nova, porque muitas vezes ele me tratava assim, né? Não me dava carinho, então assim não me dava apoio, ele não me entendia, assim como eu também eu não entendia ele. Então muitas vezes ele saía, chegava embriagado, né? Faltava as coisas dentro da nossa casa. E eu lembro que uma das vezes ele chegou a pegar comida do lixo para a gente comer. E aí chegou um tempo que a gente brigava muito, ele ficou doente. E eu lembro que eu falei para ele assim, olha, eu vou cuidar de você, porque você é pai da minha filha, mas eu não vou ficar com você porque eu não aguento mais, porque se a gente ficar, a gente vai se matar, e eu não aguento mais. Só que aí eu liguei a televisão e vi um pastor falando da Igreja Universal. Passou-se o tempo, eu lembro que eu fiquei com aquilo na cabeça, e aí meu marido, ele foi internado de novo. E aí eu falei, nossa, não tem jeito. E o médico chegou para mim e falou assim, olha, dona Ana, realmente o que eu vejo na senhora e no seu marido é algo muito espiritual. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, caramba, o médico ele estuda. O médico ele tem um diploma. Ele não iria falar para mim para uma igreja. Aí eu lembro que eu acabei indo sem ele saber. Eu cheguei lá toda desconfiada, né? Eu cheguei lá assim, a primeira vez
E a palavra que eu ouvi foi exatamente a minha vida. E quando começou a oração, eu fui junto com a oração. Eu senti uma paz muito grande dentro de mim, que eu acredito ali que foi o primeiro sinal que Deus me deu. Eu não dormia há mais de um ano. Quando eu dormia, eu lembro que eu tinha muitos pesadelos, eu tinha um sono muito perturbado. E naquele dia que eu saí dali, eu tinha pedido realmente a paz, para que Deus mostrasse para mim o que eu tinha que fazer. E eu fui embora para minha casa, meu marido continuou internado. Passaram-se 2 dias e eu escuto alguém me chamando, uma voz assim meio embargada, né? Aí começou a me chamar. Quando eu saí lá fora, era meu marido. Aí eu falei, nossa, na hora eu lembrei, porque eu pedi para Deus, na hora. Eu falei assim, meu Deus, o Senhor me respondeu. E eu vi realmente o que Deus ia fazer na minha vida. E as coisas foram acontecendo, né? Paulatinamente as coisas foram acontecendo, né? A gente foi se entendendo e cada vez que eu ia nas reuniões, que eu comecei a ir aos domingos, cada vez que eu ia nas reuniões, né? Eu me sentia mais aliviada. Eu era uma mulher que já era frustrada, já não fazia nada para o meu marido, eu comecei a fazer as coisas para o meu marido, comecei a ter mais assim alegria para estar dentro de casa. E ele começou a ver a diferença em mim. E eu lembro que era uma sexta-feira, ele estava melhor, porque por mais que ele estava doente, passou seu tempo, ele ainda saía. Mas eu estava em paz. Eu entendi que a minha prioridade não era eu ter a cura do meu marido, a minha paz, que aquilo ali eu já tinha recebido. Mas eu aprendi que eu tinha que ter o Espírito Santo dentro de mim. Porque até então não tinha o Espírito Santo. Já tinha acontecido algumas mudanças, era evidente. As pessoas veem que eu já tinha mudado, né? Mas eu tinha algo que estava faltando dentro de mim ainda. E era o Espírito Santo. E eu lembro que eu comecei a ler mais a Bíblia. Eu comecei a ouvir a palavra do Bispo Macedo, né? Comecei a ouvir muito. E aí, teve um dia, numa quarta-feira, busquei com muito fervor. E ali o Espírito Santo desceu. Deus me concedeu aquela dádiva de ter a presença dele e foi algo maravilhoso, transformador. Para mim foi um divisor de água. Por mais que viesse aquelas rebordoses, eu já não conseguia ser mais eu, porque eu tinha dentro de mim a alegria, né? Eu vi que realmente Deus habitava dentro de mim. O Espírito Santo, ele me fez nascer uma nova mulher, uma nova criatura. Eu já não conseguia sentir mais aquela tristeza, raiva, ódio, eu já não conseguia sentir mais. Eu conseguia ver de uma forma diferente. Passou muito tempo, acho que 2 meses, acho que foi um mês, meu marido falou assim, olha, amanhã eu vou na igreja com você. E eu lembro que eu tinha feito uma oração no altar. Falei, meu Deus, se realmente o Senhor é comigo, eu sei que o Senhor é comigo, o Senhor vai honrar a minha fé. E ele começou a ir também. E hoje, graças a Deus, eu tenho um marido abençoado. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma família abençoada, que eu tenho um homem de Deus do meu lado, um marido que ele me dá atenção, que ele me dá carinho, me dá amor, que a gente se entende. Hoje não tenho mais brigas na minha casa, né? Tenho minha casa, tenho minha família. Então, nós vivemos hoje uma vida muito abençoada, de paz, de alegria. Por mais que a gente tenha problemas, por mais que eu vá encontrar grandes desafios na minha vida, eu sei que eu vou vencer todos eles. Eu tenho tudo que eu preciso hoje, tudo que eu preciso para ser uma mulher feliz. Mas o que eu tenho de mais valioso é o Espírito Santo, é a alegria de Deus dentro de mim. E essa paz eu não abro mão, porque eu tenho certeza que Deus é comigo hoje. E testemunho como esses é o que é um combustível para nós. Esse é o nosso salário, de ver pessoas transformadas. Meu amigo e minha amiga, nós queremos ver você também transformado, tua casa transformada. De repente você está aí com um pensamento de morte, você está aí triste, você está aí angustiado, angustiada, você está aí com um problema
que você diz, meu Deus, como que eu vou resolver essa situação? Deus pode resolver, Ele tem a solução. Mas é preciso que você reconheça, que você se arrependa, que você quebre o orgulho, esteja e retorne para Ele. De repente você é uma pessoa que já foi da igreja. E por algum motivo você se entristeceu, você se escandalizou, você saiu, você se chateou. Mas o que está em jogo é a sua salvação. Você é um ex-pastor, um ex-obreiro, um ex-membro. Você é um ex-jovem que está afastado. Você é uma pessoa que já teve uma experiência tão grande com Deus, mas hoje você tem tido experiências com o mundo, com a prostituição, com as drogas, com o vazio, com a tristeza. Antigamente você sorria, hoje você só vive triste. Eu chamo você que está nessa situação. De repente o teu pensamento é de morte. Você já tentou suicídio. Você se automutila, você é uma pessoa que diz assim, ó, a minha vida não tem solução. E tem solução. É você retornar para Deus. É você retornar para Jesus. Eu quero que você faça isso. Olha o que está escrito aí no texto bíblico, que diz assim, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Produção, coloca esse versículo na tela. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Deus quer que você venha se tornar para Ele. E se você se tornar para Ele, Ele vai se tornar para você. Como foi o caso dessa pessoa que também recebeu o Espírito Santo. Pessoas que se tornaram para Deus, quebraram seu orgulho e Deus honrou, Deus abençoou, Deus trouxe a essa pessoa paz e deu o Espírito Santo a ela. Acompanhe, por favor. Eu estava prestes a viver um conto de fada. Meu sonho estava se realizando. Até que tudo desmoronou. Eu sempre fui uma pessoa muito triste, né? Muito frustrada na vida, tinha um vazio muito grande dentro de mim. E na casa dos meus pais, era sempre uma briga constante. Meu pai bebia muito, onde traía muito minha mãe. E assim eu fui passando o tempo, cheguei na minha fase de adolescente, comecei a namorar, o namoro não deu certo. E passado um tempo eu resolvi querer sair da casa dos meus pais. Conheci uma pessoa, queria casar porque queria casar de todo jeito. E essa pessoa já vinha de 2 divórcios, tinha o dobro da minha idade. E meus pais não concordavam, né, com esse casamento, mas eu falava para minha mãe que eu queria. E aí, chegando, foi assim uma paixão muito rápida, né, muito rápido mesmo. Marcamos o casamento, chegando, faltando 15 dias para a gente se casar. Não deu certo, porque ele voltou para a esposa dele e eu fiquei decepcionada. Quando eu fiquei sabendo que a mãe dele me falou, eu me senti assim, não era nem no fundo do poço, nem sei o que dizer. Porque ali eu me senti um lixo, né? Eu me senti um lixo e eu ficava analisando como é que eu vou enfrentar a vida a partir de agora. Porque uma pessoa que faz todos os projetos para casar, para ter uma família e de repente tudo vem de água abaixo. Eu tinha um desejo também muito grande de suicídio. Eu tinha vontade de me suicidar porque nada dava certo para mim. Desde criança tinha isso. E eu era aquela pessoa que ia para as baladas, ia para todos os lugares procurando a felicidade, eu bebia. No dia seguinte eu ficava muito triste e arrependida. Por que eu ia para aqueles lugares? Porque eu saía para buscar a felicidade, mas não encontrava. Eu ia assim, fui em cartomante, né? Pedia para jogar as cartas porque eu queria saber qual era o meu futuro. Eu tinha aquele complexo dentro de mim de inferioridade, eu me sentia muito triste, eu sentia um vazio muito grande dentro de mim.
que era um buraco, né? Digamos assim, era um buraco. Então eu me sentia que todo mundo podia ser feliz, mas eu não ia conseguir ser feliz nunca na minha vida. Uma certa madrugada eu estava sem dormir, aí eu fui ouvindo a programação, a rádio assim do nada, e eu comecei a ouvir a programação da Igreja Universal. E ali, aquele homem de Deus, ele falava tudo que estava na minha vida. Ele falava que existia um Deus que podia mudar a minha história. Existia um Deus que eu podia acreditar que ali era mudança total e completa. E ele falou assim, olha, eu não sei onde é que você está, mas se você tiver oportunidade de olhar para o céu e ver a grandeza de Deus, Deus vai transformar a tua vida. E ali eu acreditei naquelas palavras. E ele fez a oração, aquela oração foi para mim. Depois daquela oração já não era mais a mesma pessoa. A partir daquele momento, Deus era comigo, Deus estava me dando força e que ninguém podia me acusar, ninguém. E eu falei assim, não, é esse Deus que eu quero. Decidi ir para a igreja, né? E foi uma quarta-feira, meu primeiro dia. As obreiras me acolheram, vieram, tudo me abraçaram, viram que eu era nova na igreja. E viram também aquela tristeza, aquela pessoa que era muito, muito triste, meu semblante, não tinha como as pessoas não olhar para mim e perceber a tristeza que estava dentro de mim, mas ali já era o começo de uma nova vida. Foi muito engraçado, porque minha mãe falava assim, nossa, você tinha muita raiva do Bispo Macedo, você tinha muito ódio, olha onde você está. Eu falei, mãe, foi Deus que me chamou, foi Deus que me deu essa oportunidade. E eu não vou deixar essa oportunidade passar. Eu nunca sabia o que era felicidade. Eu nunca fui feliz no mundo. Eu ia para as baladas, eu bebia, eu saía com os amigos, mas eu nunca fui feliz. Com o passar do tempo, fui buscando, eu fui aprendendo, né, a importância de ter o batismo com o Espírito Santo. Então, eu buscava muito nas quarta-feiras, aos domingos, e no domingo de manhã, numa Santa Ceia, o pastor pregava e falava assim, esse aqui não é um pão, esse aqui é o próprio Deus dentro de você. E ali eu participei daquela ceia, e ali eu tive a totalidade de Deus, né? Eu tive aquela totalidade de Deus, aquela certeza que Deus era comigo, e eu não me sentia ali, eu estava nas nuvens. Foi uma felicidade assim, muito grande, né? Foi um dia muito feliz da minha vida, já faz alguns anos, mas eu lembro como se fosse hoje, não dá para esquecer. Não tem como esquecer aquele dia tão especial na minha vida. Daquele dia em diante que eu recebi o Espírito Santo, me tornei uma pessoa diferente, uma nova pessoa, uma nova criatura, né? Foi onde tudo começou a mudar. E aos poucos Deus ia acrescentando, como acrescentou. Hoje eu sou uma mulher casada, né? Graças a Deus. Tenho uma família abençoada, eu tenho 2 filhas. Tenho um esposo maravilhoso, eu tenho, assim, o meu lar é uma bênção. Eu posso dizer que meu lar é um pedacinho do céu. E para aquela Celeste que pensava que a vida não tinha jeito, que ela sempre ia ser frustrada, hoje eu tenho meu próprio negócio, né? Eu tenho meu comércio, hoje eu sou realizada, hoje eu tenho a minha casa, o meu esposo trabalha por conta também, a gente tem uma vida abençoada. Acima de tudo, a gente tem paz, né? A gente tem Deus dentro da gente, que o mais importante é a presença dele. Não é os bens materiais, mas é Deus dentro de cada um de nós, nos fazendo feliz, nos dando força para a gente, sabedoria, para a gente seguir em frente. E para você que acha que não tem jeito para a sua vida, tem jeito sim. Deus está de braços abertos esperando você, porque Ele transformou a minha vida e quer transformar a sua vida também. E o nosso Deus quer trazer para você também essa paz, essa alegria, o Espírito Santo, o Espírito da paz, que o mundo não pode dar. A balada não vai te dar essa alegria, o bar não vai te dar essa alegria. Essa alegria só é dada através da fé, através da entrega, do arrependimento. Foi o que João Batista disse. Quando João Batista esteve nessa terra, ele disse, arrependei-vos. E essa palavra que o Espírito Santo está falando hoje, arrependei-vos. Retorne, volte para Deus.
antes que seja tarde. Buscai a Deus enquanto se pode achar. E se você retornar, Deus vai te abraçar. Ele vai receber você de braços abertos. Pode ter certeza disso. Tá certo? Ele disse que aos que me honram eu honrarei. Ele vai te honrar. E você vê esse testemunho aí, ó, que eu vou colocar para você. Acompanhe, por favor, esse testemunho de uma pessoa que ela honrou a Deus no sagrado. Nós estamos vivendo o mês do sagrado. E Deus tem honrado pessoas também. Você, de repente, foi uma pessoa que já honrou Deus no sagrado, mas parou. E por isso, de repente, as coisas se fecharam, as portas, enfim. Acompanhe, por favor, esse testemunho. Já já retornamos e vamos orar por você. Eu estava na igreja, eu tinha conhecimento do que era sagrado, mas o brilho do mundo me atraiu e eu me afastei. Eu comecei a desenvolver minha vida profissional, comecei a estudar e comecei a procurar oportunidades na área que eu estudava. E como eu tinha conhecimento do que era sagrado, nessa busca dessas oportunidades, eu orei para Deus. Eu pedi para Deus me ajudar com aquela chance que eu seria fiel no dízimo. Porém, eu não honrei. Deus me abençoou, Deus me deu aquela oportunidade, mas eu não honrei a minha palavra. E dali em diante, eu vivi uma frustração profissional. Eu estava estudando, estava me esforçando, mas eu estava estagnada. Eu não via oportunidade de crescimento, eu não via chances, né, de crescer, de conquistar as coisas que eu sempre sonhava. Eu tinha conhecimento do que era sagrado e eu era separada para Deus. E quando eu me afastei, eu não era mais separada. Eu estava longe da presença dele, eu comecei a me envolver com umas amizades, desenvolvi depressão, ansiedade, eu tinha crises de pânico, crises de ansiedade e eu estava longe de Deus. E eu voltei para a igreja, né, depois de tanto sofrimento, eu voltei, né, durante a pandemia. E ali, uma das primeiras coisas que Deus falou comigo foi da fidelidade. E eu lembrei, ele me fez lembrar do voto que eu tinha feito. E ali me veio um profundo arrependimento. Eu me arrependi tanto, eu voltei atrás da minha palavra e eu voltei a ser fiel no dízimo. Dali em diante as coisas começaram a acontecer rapidamente. Eu vi Deus abençoando a minha vida. Eu estava já no 2º ano de faculdade e Deus me deu uma nova direção. Ele me deu a área de desenvolvimento de software, de tecnologia e eu obedeci. Então ali já no meio da faculdade eu tranquei o curso e comecei um curso do zero. E eu fiz aquela mesma oração que eu tinha feito antes. Eu pedi que se o Senhor me abençoasse, me desse uma nova oportunidade, um estágio na área para eu conseguisse crescer e me desenvolver, eu seria fiel no dízimo. E eu realmente fui. E Deus começou a caminhar as coisas. Em poucos meses, no primeiro semestre, eu consegui um novo estágio. E esse estágio foi diferente. Ele foi abençoado. Eu vi uma grande oportunidade de crescimento, onde eu fui capacitada. Em menos de um ano, essa mesma empresa já me promoveu, já me efetivou. E eu já entrei ganhando bem e tive a oportunidade de me desenvolver. E eu me tornei referência nessa multinacional. E a partir dela, uma nova empresa me contratou. Então, foram coisas, consequências muito rápidas, a partir do momento que eu fui dizimista. E em questão de 3 anos, basicamente, em 3 anos que eu voltei, me arrependi, passei a ser fiel, eu multipliquei o meu salário 10 vezes. Então, quando eu não era fiel e eu era frustrada profissionalmente, eu ganhava aquilo e era aquilo. Eu não conseguia ver o crescimento, eu não conseguia ver eu conquistando as coisas. E eu reconheci que aquele crescimento que eu estava tendo profissionalmente não era pela minha capacidade, era Deus me abençoando. Eu nunca me senti capaz, eu sempre trabalhei com pessoas muito inteligentes, pessoas muito mais capazes do que eu, mas eu reconheço que todo o diferencial que eu fazia era Deus em mim. Na Bíblia está escrito, né? Deus pede para nós fazermos uma prova com Ele quando somos fiéis no dízimo, provai-me nisto. Mas mais do que fazer essa prova, porque eu sabia que a palavra era verdadeira, tanto que quando eu estava afastada, eu fiz a mesma oração, mas eu queria considerá-lo, eu queria honrar a Deus pelo fato dele ter me trazido de volta, por ele ter me abençoado. Eu queria mostrar para ele que, Senhor, eu me importo com o que o Senhor quer, eu me importo em te obedecer,
Então foi a partir disso que todas as coisas começaram a dar certo. E eu passei a colocá-lo em primeiro, não só no dízimo, não era somente as primícias do material, mas no meu dia a dia. Deus se tornou o primeiro nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, na forma que eu me comportava em todos os ambientes, no que eu ia fazer. Até no final de semana eu passei a querer fazer mais para Deus na igreja. Então tudo isso se tornou a primícia. Não apenas o material, mas a minha vida foi primícia para Deus. E hoje eu alcancei estabilidade financeira, eu não tenho limitações, eu estou sempre disposta a ajudar na obra e eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de eu ter condições de financiar a obra. Eu consigo comprar o que eu quero, não tenho problemas, eu ajudo os meus pais em casa, eu levo meus pais para comer fora, para viajar. A minha família é uma bênção. Eu tenho paz e, acima de tudo, eu tenho o Espírito Santo. Ele é a minha maior alegria e eu não me importo com o dia de amanhã, com conquista, com nada, porque eu sei que Ele é o dono de tudo. E sempre que eu precisar, eu sei a quem recorrer, ao altar. É ali que eu encontro a Deus e é ali que Ele me abençoa. Eu sei que o pouco que eu faço por Ele tem muito mais para mim. E enquanto eu me manter fiel a Ele, Ele vai também se manter fiel a mim. Você viu aí a prova que essas pessoas fizeram? Elas se tornaram para Deus e Deus se tornou para ela também. E é o que eu quero que você faça, tá certo? Produção, coloca novamente, por favor, aí o nosso WhatsApp. Você pode acompanhar aí, você pode ver o nosso WhatsApp, você pode enviar sua mensagem agora pelo 99510250 e nós vamos orar em seu favor. Logo após essa vinheta, nós vamos orar. Prepara o seu copo com água, prepara aí o seu pedido de oração. Se você puder aí, coloca a sua mão também no seu receptor, porque quando nós retornarmos dessa vinheta, nós vamos orar por você. Acompanhe, por gentileza. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que pode nos responder. Porque Ele é o único Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu estendo minhas mãos a essa pessoa que ela está agora, meu Pai, tocando no receptor dela, na TV, no celular, e que o Senhor possa, meu Pai, curar, libertar, transformar e tirar esse vazio e, acima de tudo, salvar. Consagra aqui o copo com água, consagra a vida dessas pessoas, dessas famílias, e que nessa quarta-feira, na noite do alerta da salvação, essa pessoa esteja conosco. Abençoa essas pessoas que colocaram o seu nome no óleo santo, essas pessoas que enviaram o pedido de socorro, que o Senhor possa honrar a vida delas também, pois eu entrego nas tuas mãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagra esse copo com água e quando ela beber, ela seja livre. Amém. Amém? Que Deus ilumine a sua vida. Mas fica o convite aí, no endereço que aparece na sua tela, Rua Padre Chagas, 3536, aqui no centro de Guarapuava. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente.